Eu não sei se você percebeu, mas algumas figuras que deveriam primar pelo talento e pela capacidade acabaram descobrindo um atalho fácil, não para fazer sucesso, mas para causar. Sobre essa questão eu quero conversar com você logo, mas antes, mais uma vez, enfatizar a importância de contar com a sua participação, com o seu apoio, você se inscrevendo, compartilhando em suas redes sociais, comentando em nossos espaços e principalmente dando joinha para que a gente mantenha esse ritmo de 50% de joinhas em relação às visualizações. Eu considero muito revelador o fato de que em algumas datas específicas os artistas se sintam particularmente interessados em notoriedade. Por que eu falo isso? Falo isso especificamente pelo aspecto da agressão gratuita e fortuita. Depois que o ministro Toffoli, aquele que virou ministro da Suprema Corte, sem ter sido aprovado em concurso para juiz, eis que tudo está liberado. Tudo em nome da arte está liberado. Nada mais pode ser censurado. O racismo, que é um mal vergonhoso, ele é eletivo e seletivo em nosso país. Vocês já imaginaram, vocês têm ideia de quantas vezes ao longo dos meus 61 anos eu fui chamado de gaúcho bicha, gaúcho viado, alemão viado, e aquela piadinha infame de alemão batata come queijo com barata? Mas nada disso é racismo. Imagina trocar a palavra alemão por negrão, vira racismo. É essa eletividade, é essa seletividade que eu considero um absurdo. Porque se eu lhes contar a história dos meus antepassados que chegaram ao Brasil em 1875, ela é uma história de privação e também de uma espécie de escravidão. Não quero comparar realidades. O que a gente não pode é aceitar a hipocrisia da eletividade e da seletividade dos fatos. Por exemplo, no fim do ano houve aquele episódio daquela turma do Porta dos Fundos. Disse o Toffoli, o que é ministro sem ter conseguido ser juiz, que está tudo liberado em nome da arte. Será que não está na hora da nossa Suprema Corte dar uma limpada e sair aquela turma toda de lá e dar uma arejada naqueles conceitos? Talvez vincular mais aqueles conceitos ao pensamento da maioria dos brasileiros. Porque não me parece que ninguém na nossa Suprema Corte esteja afinado com a expectativa, as perspectivas e o pensamento dos brasileiros. Eles estão afinados e comprometidos com o pensamento de uma minoria, não da maioria do povo. Teve o episódio do Porta dos Fundos e eu lembro com muita frequência que alguns amigos recomendaram que a turma do Porta dos Fundos fizesse um filme sobre as orgias sexuais de Maomé. E eles teriam coragem? Claro que não, é um bando de frouxo, é um bando de covardes, é um bando de ordinários que usam o escudo da arte para vilipendiar, para atacar um só segmento. Eles não falam em fazer um filme sobre as orgias sexuais dos santos pagãos do candomblé. Não. E agora chegamos nas vésperas do carnaval. Claro que os produtores de enredos, eles sobrevivem mais da fama pessoal do que do resultado da escola. Um carnavalesco hoje é contratado pelo impacto na mídia que ele causa, não pelo resultado na avenida. Essa é a grande verdade. E eis que a Mangueira, que tem uma tradição de ser uma escola de esquerda, com pessoas que eram de esquerda, a própria Beth Carvalho era da Mangueira, enfim, outros nomes. Eis que a Mangueira resolve brincar, tripudiar e, outra vez, blasfemar a fé da imensa maioria dos brasileiros. Eu sei onde eles querem chegar.
É óbvio que eles querem continuar no processo de destruição dos valores que são fundamentais para a sociedade brasileira. É claro que o carnavalesco quer causar. Ele queria exatamente essa celeuma que está nas redes sociais. E não é possível que nós tenhamos que conviver sempre com esse tipo de estratégia pobre, reveladora da falta de caráter e da falta de talento dessas pessoas. Não é por causa desse episódio, mas eu considero que é fundamental que não se invista dinheiro público em estruturas como o carnaval. Nada justifica que no período dos desfiles carnavalescos haja um dispêndio e um deslocamento de pessoal para uma festa que, afinal de contas, é apenas de um grupo. Que a Liesa, que é a Liga lá das Escolas de Samba do Rio, sei lá eu como é o nome, que ela assuma a responsabilidade, que ela pague os serviços médicos, que ela pague os serviços de segurança, que ela pague os serviços de limpeza, enfim, que ela que é a beneficiária, que a hotelaria do Rio, que os bares do Rio, ora, assumam o custo da festa. Não tem cabimento os brasileiros como um todo assumirem os custos de um segmento, de uma parcela que vai para a festa. Porque qual é a lógica do brasileiro pagar para ser ofendido? Qual é a lógica que justifica que nós, cristãos, tenhamos parte dos nossos impostos carreados, desviados, para sustentar uma festa que agride os nossos valores? Qual a justificativa que serve para embasar um absurdo desses? É hora de nós repensarmos muita coisa. Mas como eu falei no começo, infelizmente, a nossa Suprema Corte não está à altura do Brasil e dos brasileiros. Ela não tem nenhuma vinculação com os anseios do Brasil e dos brasileiros. Nós temos uma Suprema Corte que legisla apenas e tão somente para algumas minorias que colocaram os seus integrantes lá. Não é possível que nós tenhamos que, a cada evento, suportar esse achincalhe público da nossa fé, esse achincalhe público dos nossos valores, esse achincalhe público da nossa condição de cristãos. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.